Oi, gente, tudo bem com vocês? Pois é, as férias estão terminando e as escolas de todo o Brasil devem iniciar suas aulas agora no início de fevereiro. E vocês, responsáveis, já estão se organizando para essa volta? Se não, olha, eu tenho 10 dicas agora que vai ajudar vocês com essa fase de adaptação, porque é tanto para vocês quanto para os alunos. Então se liguem nessas 10 dicas que eu vou dar para essa volta às aulas ser muito mais tranquilo. Vem comigo. Sei de um lugar divertido onde tudo é bonito e feito só pra você. Lá a magia comanda e toda criança brinca de aprender. Então, primeira dica, gente, estabeleça uma rotina. Isso mesmo. Não há uma normativa única para definir essa primeira dica, porque cada caso é um caso, cada aluno tem uma maneira diferente nessa fase de adaptação. Mas olha só, se você criar uma rotina, a coisa vai facilitar, tá bom? Se seu filho estuda de manhã, coloca para dormir mais cedo, né não? Porque aí vai acordar com mais disposição e sem problemas e sem briga e sem trabalho para estar levantando. O legal realmente é essa última semana já está começando a estabelecer um horário para estar acordando, para que não tenham problemas para frente. E logo assim que começar as aulas, tentem chegar no horário na escola. Não se atrasem nem na hora da chegada e nem na hora de buscar os seus filhos. Porque tem umas questões emocionais de crianças, principalmente as crianças da primeira infância, que se o pai não for buscar no horário, ela se sente meio que abandonada na escola, ver todo mundo indo embora e ela ficando. Então essa adaptação vai ser muito mais difícil. Então tenta estabelecer essa rotina tanto para você quanto para o seu filho. Não atrase para levar e não atrase também para buscar. Estabelecendo uma rotina, tudo vai se facilitar. Pois é, a segunda dica é evitar algumas frases de impacto, como: olha, acabou a brincadeira a partir de agora. Ou coitadinho, ele está indo para a escola agora. Essas frases tendem a fazer com que a criança interprete que a escola é um espaço ruim para ela, é um espaço que não é legal. E não é isso. Em vez dessas frases de impacto dessa maneira, por que não criar outras frases como: nossa, que legal, meu filho, agora você vai para a escola de novo, vai fazer novos amigos, vai reencontrar amigos, vai aprender muita coisa nova. Essa positividade vai trazer nele um outro sentimento relacionado à escola. Então algumas frases a gente precisa ter cuidado quando a gente diz, porque a criança interpreta tudo que a gente fala até de maneira diferente. Né? Então essas frases de impacto são muito importantes. Então fazer essa conscientização ou ter essa conversa, mas de maneira positiva sobre a escola é muito importante, porque cada criança ela tem uma maneira diferente de se adaptar, né? Cada ser é único, então é importante que a gente compreenda a maneira que a gente fala com ela também. Responsáveis, neste momento vocês precisam entender que é um momento de readaptação tanto para vocês quanto para os alunos. Então tem que se priorizar esse diálogo com a escola e esse diálogo com seu filho e o cuidado com ele. Principalmente se você mudou de cidade, seu filho mudou de escola, mudou de horário na escola, ele está passando por uma fase bem difícil porque ele às vezes deixou laços afetivos e sociais em outros locais e ele pode se sentir muito deslocado com essa mudança de escola, com essa mudança de horário. Ele vai ter que recomeçar, tudo é muito novo para ele. Às vezes mudou de cidade, então ele precisa de mais atenção neste momento. Então priorizar este momento de acompanhar melhor na escola, criar um diálogo maior com a escola,
e observar muito bem se essa adaptação demora muito tempo ou se essa adaptação não está demorando muito tempo. Se demorar, procurar a escola e manter um diálogo é primordial neste momento. Então, assim, nessa terceira dica, né, com uma mudança de escola ou com uma mudança de horário ou com uma mudança de cidade, é ter um pouco mais de paciência e criar muito mais diálogo tanto com o seu filho quanto com a escola que ele estuda. Essa quarta dica ela é muito importante. Você criar listas ou um calendário de atividades que precisam ser desenvolvidas tanto por você quanto pelo seu filho. Então, o que seria isso? Criar uma listinha que pode estar sendo colada na geladeira ou no próprio quarto dele, que vai ser um lembrete das atividades que ele precisa fazer. E você também. Isso das atividades mais simples, como arrumar o material escolar, como realizar as atividades de casa, né? Ou estudar para alguma prova ou para alguma atividade, ou realizar alguma atividade. Então essas listas são muito importantes para que a gente possa se organizar. É importante que essa criança já desde pequena ela já seja treinada a se organizar. E não devemos esquecer, o mais importante do que fazer a lista é cumprir com essa lista. Você é um modelo para o seu filho, então você cumpra a sua parte nessa lista e também cobre que ele cumpra a dele na lista também, tá bom? Então não adianta eu fazer uma lista, me programar, fazer um calendário e eu não cumprir. As atividades precisam ser cumpridas para que ele compreenda a responsabilidade dele e o compromisso naquelas atividades que estão ali totalmente organizadas para ele dar conta. É muito importante também que se organize o cardápio semanal. Se o seu filho vai levar uma merenda para a escola, você precisa organizar essa merenda de segunda a sexta. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho visto muitos alunos fazendo alimentações terríveis, comendo realmente esses industrializados, essas merendas que são rápidas e práticas para a família, mas que não tem nada de saudável naquilo ali. Biscoitos recheados, refrigerantes, e entre outros salgadinhos. Então assim, eu acho que se você se organizar com essa merenda, né, com esse cardápio semanal, você vai conseguir fazer um suco, ofertar um suco natural para ele, incluir um sanduíche que seja muito mais saudável e muito mais nutritivo para o seu filho, né? Incluir uma fruta, incluir alguns alimentos mais saudáveis na vida do seu filho. Eu sei que o dia a dia é meio complicado, às vezes a mãe não tem tempo, trabalha muito, mas que se organizar um calendário semanal vai ser muito mais fácil de incluir saúde na vida do seu filho. A gente é o que a gente come, né? A gente ouve muito os nutricionistas falando isso e realmente é uma verdade. Eu tenho visto as crianças se alimentando muito mal com essa merenda que vem de casa. E olha que essa merenda é o que vem de casa. E tem escolas que oferecem, né, uma alimentação e aí é bem melhor do que está vindo de casa. Então é que essas famílias tenham mais preocupação com os alimentos que estão sendo comprados para os seus filhos, que são ricos em gordura, ricos em açúcar, mas nada nutritivos para as crianças. Existem organizações práticas do dia a dia que podem ser realizadas com antecedências. Por exemplo, você pode deixar parte do café da manhã, se a criança acorda de manhã cedo e é realmente agitado, deixar parte desse café da manhã já pré-pronto, né? Você pode deixar o uniforme já arrumado, já passado, já no local para estar sendo utilizado. Com uma mochila também, com o material escolar, pode já estar
todo organizado com antecedência. Então, a gente nunca vai errar se a gente deixar tudo organizado com antecedência. Então, essa é uma dica muito bacana e que vocês deveriam colocar aí entre essas todas que eu estou dando. Essa é uma das principais. Seu filho já é um pré-adolescente, já pode assumir mais compromissos e mais responsabilidades? A dica é ter uma agenda. Então, compre uma agenda para o seu filho, estabeleça ensine a ele a usar essa agenda, estabeleça que ele cumpra esses compromissos que vão estar na agenda, e aí ele já vai aprendendo a se organizar, né? Nos dias, nas horas, né? E que ele também vai aprender a ter esse compromisso e essa responsabilidade. Então a agenda é ótimo para quem tem filho que está nessa fase de adolescência, até porque ele precisa aprender. E aí a gente, quando quer educar e ensinar os filhos, a gente tem que deixar também delegar funções a ele, para que ele se torne responsável. Então, esse seu filho tem um quarto ou dentro da casa existe um local para os estudos? Isso é muito importante, gente. Um local agradável, com uma mesinha, arejado, com o mínimo de material escolar que ele precisa para ele sentar e todos os dias manter uma rotina de estudos, para fazer as lições de casa ou até mesmo para estudar, um local sem muitos aparelhos tecnológicos que podem tirar a atenção dele dos estudos, né? Se for um recurso para o estudo, ótimo. Se não for, se for algo que vai tirar a atenção dele, esse local não pode ter esse tipo de tecnologia ou de equipamento. Então, assim, preparar em casa ou dentro do quarto dele um local específico para estudar, ele está vendo que você está criando este local e isso vai ser cobrado a ele de alguma forma. Então, tente criar dentro do quarto dele ou dentro da própria casa um ambiente assim em que todo dia ele tenha o compromisso de realizar as tarefas dele e de você estar acompanhando. Se ele for menor, você realmente vai ter que buscar, vai ter que procurar. Filho, tem atividade de casa, vamos ver o caderno, tá? Pode ver o caderno diariamente para ver o que a escola está passando, sim, para ver se tem atividade, sim, né? Só perguntar e sem olhar. Muitas vezes, né, tem crianças que são bem malandrinhas, não tem atividade, mas está com um caderno cheio de atividades para fazer e para dar conta. E você é responsável por ele, você também precisa assumir esse compromisso de estar olhando, de estar fazendo um maior acompanhamento das atividades escolares. Na dica anterior eu falei sobre um espaço, né, para estar criando essa rotina de estudos diariamente. E nesse espaço você também precisa ter objetos organizadores para esse material escolar. Existem vários aí que são industrializados, né? Existe aí nas papelarias, tem vários desses recursos de organizadores que deixam tudo muito mais arrumadinho. Mas você também pode fazer isso com sucata, gente. Tem várias maneiras de você fazer isso com o seu filho, aproveitar aí o final das férias para estar fazendo esse cantinho de estudos e também criar esses organizadores de material escolar e deixar bem bonitinho, bem legal, porque a criança gosta do lúdico. Então você fazendo isso com ela e criando ou montando ou indo com ela comprar na papelaria, eu tenho certeza que isso vai trazer nela também mais um incentivo para os estudos. E a 10ª dica é você já separar no caderno, no fichário, no que ela for utilizar, os espaços destinados a cada disciplina, a cada matéria que ela vai estudar, né? Nem tudo cabe ao professor somente, né? O professor ele tem que dar conta de uma turma inteira. Você, como pai, você pode, junto com seu filho, separar as matérias. Esse espaço vai ser para português, esse vai ser para matemática, esse vai ser para
geografia, história, e aí você já deixar todos esses locais organizados, né, de maneira fácil para que ele também consiga se localizar no fichário ou no caderno. É muito importante que se faça isso antes das aulas e que ele compreenda aonde vai ficar. Explica ao seu filho onde vai ficar cada uma dessas matérias para que ele não comece a fazer tudo misturado e aí já fica desorganizado no início do ano letivo. No mais, galera, muita paciência, principalmente com a escola. A escola também está se reorganizando, estão recomeçando, os professores também estão recomeçando. Então, paciência de ambas as partes, com acordos, com diálogo, com respeito, com compreensão. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um ano letivo incrível, em parceria da família com a escola, tá bom? Um grande abraço para vocês, um bom retorno, já vai se organizando, hein? Já passei essa dica antes de começar as aulas, para vocês irem se organizando e um bom retorno de aula para todos nós. Até logo! Onde tudo é bonito e feito só pra você. Lá a magia comanda e toda criança brinca de aprender.